Senhores vereadores, público presente, aos que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite. Pedindo a proteção de Deus e havendo número regimental, dou por aberta a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Quatá, da 2ª sessão legislativa da 21ª legislatura, realizada aos 9 dias do mês de março de 2026. Eu peço aos que puderem que se posicionem em pé para a leitura do trecho bíblico da sessão de hoje. O vereador José Fernandes Albuquerque. Aproveite-os bem, mas quando for o ruim, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o futuro. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, Câmara Municipal de Quatá. Senhor secretário, que faça sorteio para o uso da tribuna da sessão de hoje. Obrigado. Agora faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária nos termos do regimento interno. Senhor presidente, pela ordem, gostaria que fazer um requerimento verbal que consultasse os companheiros vereadores e vereadoras e pedisse a dispensa da ata. Ok, vereador. Requerimento verbal formulado pelo vereador José Fernando Albuquerque, solicitando a dispensa da leitura da ata, haja visto que está disponível para os senhores vereadores. O mesmo requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. O senhor secretário pode fazer a leitura do material da ordem do expediente. Senhor presidente, mais uma vez, pela ordem, gostaria que consultasse os vereadores e dispensasse a leitura dos projetos e lisse só as emendas. Pois não, vereador. Requerimento formulado pelo vereador José Fernando Albuquerque, solicitando a dispensa da leitura do material, que sejam lidas somente as emendas, está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. O senhor secretário pode prosseguir com a leitura do material. Dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 42 de 2025, de Erival Marques Júnior. Projeto de lei que dispõe sobre a divulgação no site da Prefeitura Municipal a lista com medicamentos de alto custo que estão em faltas na farmácia municipal. Dos requerimentos. Requerimento número 021/2026, de Severino Francisco da Costa, que solicita informações sobre o REMUME, sua forma de divulgação e o acesso a medicamentos gratuitos por meio do programa Farmácia Popular. Requerimento número 022/2026, de Severino Francisco da Costa e Solange Bizinotti Bedin, que solicita informações sobre a empresa responsável pela manutenção e troca de lâmpadas da iluminação pública no município. Requerimento número 023/2026, de Solange Bizinotti Bedin e Valmor Eripedotti, que solicita informações sobre o projeto Sandbox da Anatel para ampliação do sinal de telefonia móvel na zona rural do município. Das indicações. Indicação número 040/2026, de Aline Cristina Bideschi Giacomini, que sugere a realização de tratativas junto ao governo do Estado de São Paulo para a implantação de um posto de atendimento ao trabalhador, PAT, no município de Quatá. Indicação 041/2026, de Aline Cristina Bideschi Giacomini,
Sugere a pintura e correta demarcação das vagas de estacionamento em 45 graus em frente ao Centrinho, nas proximidades do supermercado Fred. Indicação número 044-2026, de Erival Marques Júnior, José Fernandes de Albuquerque, Márcia Aparecida da Silva Caldas, Severino Francisco da Costa e Solange Bisinotti Bedin, que sugere o envio do projeto de lei à Câmara Municipal para regulamentação do descongelamento da contagem de tempo de serviço dos servidores públicos municipais. Indicação 039-2026, de Márcia Aparecida da Silva Caldas, que sugere medidas para ampliar o acesso de pessoas carentes aos medicamentos prescritos na rede pública municipal. Indicação 042-2026, de Márcia Aparecida da Silva Caldas, que sugere o recapeamento asfáltico da rua Professor Doutor Engenheiro Arnaldo Pereira dos Santos, na Vila Palazzi, no sentido da APAE. Indicação 043-2026, de Solange Bisinotti Bedin, que sugere a reativação da lanchonete no Ginásio Municipal de Esportes Guido Pecchio. Das moções, moção número 003-2026, de Aline Cristina Bidjeschi Giacomini, Márcia Aparecida da Silva Caldas, Maila Correia da Costa, Severino Francisco da Costa, Solange Bisinotti Bedin, moção de aplauso da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Quatá. Esses são todos os itens de hoje, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Vamos franquear a palavra por 5 minutos a cada vereador. Assuntos rápidos, somente sobre os projetos. Senhor presidente. Ok, vamos proceder à votação da ata, então. É a ata da 4ª sessão ordinária, né? Mesmo está em votação. Ok, a ata foi aprovada por unanimidade. Então, agora sim, vamos passar para a palavra aos senhores vereadores. Assuntos rápidos, pessoais, 5 minutos a cada vereador, ordem alfabética, somente para falar sobre o material da sessão de hoje. Primeira vereadora Aline Cristina Bidjeschi Giacomini. Peço a palavra. Pode não, vereadora. Boa noite a todos, ao presidente, aos pares, funcionários da casa, a todos que estão nos assistindo aqui presencialmente e todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Quero falar inicialmente sobre 2 indicações que eu fiz. Primeira, a repintura da demarcação das vagas do estacionamento ali de 45 graus na frente do Centrinho, bem ao lado do supermercado Fred. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, mas ali está uma bagunça de demarcação. Eu já solicitei também aos responsáveis para que faça essa repintura de demarcação da forma correta, porque fica muito confuso ali a hora que você vai estacionar. E também sugerindo aqui para que o Poder Executivo faça tratativas com o governo do Estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social, para a implantação de um PAT no município de Quatá. Um posto de atendimento ao trabalhador. Na verdade, para intermediar mesmo, para ser mais um posto aí, servindo de intermédio aí para a mão de obra. Então, para que todas as vagas sejam ali centralizadas, tanto de Quatá quanto da região, para a captação de um maior número de vagas, para cadastros de currículo, porque daí o próprio PAT faz essas indicações das análises de currículo para cada vaga ali, para que haja uma seleção, para que se tenha também orientação profissional para os munícipes. Então, é um ganho aí que pode favorecer no aumento da empregabilidade do município. Então, são alternativas que trazem aí benefícios e avanços para Quatá. Obrigado, vereadora. Próximo, o vereador Erival Marques Júnior. Peço a palavra. Pode não, vereador. Senhor presidente, boa noite. Pares, boa noite. Para o presente, boa noite. Aqueles que não acompanham por meio virtual, boa noite. Quero fazer um breve comentário sobre a indicação
da vereadora Aline sobre a pintura de faixa de pedestre, né? Infelizmente, as faixas que já estão hoje são faixas antigas, não só naquele local que está, né? Eu acho que não tem uma faixa, salvo engano, na cidade que ela atende a NR que se refere à pintura de faixa de trânsito segundo a norma brasileira de regulamentação, que é a NR 9050. Eu digo isso, senhor presidente, porque essa NR é a NR que regulamenta aquela faixa lateral que é pintada após do lado da faixa, né? Poucos sabem, mas quem faz uso de cadeira de roda ou idoso que faz uso de algum instrumento para que ele possa descer do carro, aquela faixa é essencial, faz muita, mas muita diferença mesmo, né, na vida daqueles que necessitam. Então, uma vez que já vai ser pintado, eu acredito que sim, que seja feito segundo essa norma regulamentadora, que venha demorar, que venha a gastar um pouco mais de tempo, um pouco mais, né, de cálculos, porque tem que ser feito nas medições corretas, mas que seja feito, que Coatá venha a ser reconhecida também por essas iniciativas. E não simples iniciativas, são lei de cunho federal que foram conquistadas a pessoa com deficiência à base de muita luta, à base de muito suor e discussão. Então, uma vez que já existe, eu acho que compensa, né, a gente adotar e não simplesmente pintar para falar que tem uma vaga de estacionamento. Um outro assunto breve também, né, junto com o vereador Zequinha, nós colocamos para que fosse enviado a essa casa o projeto do Descongela. Digo isso porque as pessoas têm ouvido nos meios sociais, nas mídias, né, na televisão, que o governo mandou liberar para pagar todo mundo. E que não é mentira, ele liberou para pagar todo mundo. Mas tem vários parâmetros que nós, né, como legisladores, já sabemos como vai funcionar, e uma vez esse projeto aqui, a gente vai estar podendo discutir e apresentar à população a forma que vai ser feito. Nesse primeiro momento é só. Agradeço, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo, vereador José Fernandes de Albuquerque. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, os demais vereadores, funcionário da casa, público presente e ouvinte da rede social, o meu boa noite. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui representando o meu povo. Como o vereador Juninho citou do Descongela, às vezes as pessoas perguntam o porquê indicar e pedir para o Executivo elaborar uma lei. Tendo em vista que o governo federal, ele fez a lei do Descongela e o prefeito já cumpriu com a reintegração de muitos funcionários que tinha o quinquênio que estava para vencer e ficou no congelamento. Mas na reunião das comissões da prestação de conta do orçamento, tivemos informações de pessoas conhecedoras de fato que o atrasado, o prefeito só pode estar pagando mediante de uma lei. Então eu espero que o Executivo, né, elabore o mais rápido possível, que nós sabemos o quanto essas pessoas foram prejudicadas, e só baseado dessa lei que ele vai estar tanto amparado, como as pessoas vão ter o direito de receber, né? Tendo em vista que quando se trata de CLT e de estatutário,
tem um pouquinho de diferença nos direitos, mesmo sendo baseado, né, em leis. Se fosse todos CLT, não precisaria estar criando uma própria lei para estar fazendo o cálculo e pagando os funcionários que têm esses atrasados para receber. Mas eu tenho certeza, né, que o prefeito já se mostrou interessado, e eu tenho certeza que ele vai estar aderindo a essa lei e enviando para essa casa, aonde nós podemos estar votando favorável e beneficiar aquilo que é de direito já do funcionário, né? Eu acredito que nem o executivo, nem o legislativo não vai estar fazendo nenhum favor, e sim cumprindo com as suas obrigações. Que o que é de direito nós não podemos tirar de ninguém. Então é mais do que justo que nós possamos cooperar e colaborar com essa situação, que eu acredito que pode ser resolvida logo em curto tempo, se Deus quiser. O meu boa noite, deixo alguns assuntos para o segundo momento. Obrigado, vereador. Próxima, vereadora Márcia Aparecida Silva Caldas. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Boa noite, senhores vereadores, presidente da casa, funcionários, público presente e todos que nos ouvem pela rede social. Eu fiz uma indicação a respeito da rua Arnaldo Pereira dos Santos, a rua que dá acesso à PAI, uma rua que está precisando muito de ser recapeada, né? Passei por lá ontem, vi que a rua Arnaldo Pereira dos Santos, que vai acesso à PAI, precisa ser recapeada. Também eu quero fazer o comentário, porque muitas vezes a gente é cobrado, e eu fiz uma indicação, né, que seja revisto, né, a farmácia do nosso município, a grade de remédio que tem lá, né, porque às vezes o remédio que tem lá na farmácia municipal tem pouca diferença do que o médico passa para o paciente. E muitas vezes a pessoa não tem condições de tomar o remédio, de comprar o remédio, continua na mesma situação. Foi ao médico, não comprou o remédio porque não tinha condições, e às vezes na farmácia municipal tem algum remédio lá que só muda, muitas vezes, poucas coisas, mas é o mesmo medicamento. Então, que seja revisto isso, né? Porque várias pessoas me ligam: ô, vereadora, olha, fui no médico, mas o médico passou um remédio, eu não tenho condições de comprar. Mas ela passou no médico, não tem condições de comprar o remédio, continuou na mesma situação. Então, isso eu me preocupo muito, porque faz parte da saúde. Nem todo mundo, às vezes, tem condições de comprar o medicamento, né? Então, que seja revisto, né? O que tem lá, que seja passado, né? O que muda do medicamento, para que, né, as famílias não venham a sofrer alteração, né? Então, nesse primeiro, eu deixo o restante para o segundo. Obrigado, vereadora. Próxima, vereadora Mayla Correia da Costa. Vereador Severino Francisco da Costa. Dispenso. Vereadora Solange Bisnotti Bidim. Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, vamos passar para a ordem do dia. Primeiro projeto de lei do Legislativo, de autoria do vereador Erival Marques Júnior, que dispõe sobre a divulgação
no site da Prefeitura Municipal de Quatá a lista de medicamentos de alto custo que estão em falta na farmácia municipal. Vereador Erival, gostaria de comentar sobre o projeto de vossa autoria? Em um segundo momento, presidente. Segundo momento. Vai falar? Não. Algum vereador? Não havendo nenhum vereador para comentar sobre o projeto está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Requerimentos. Primeiro requerimento, número 021/2026, de autoria do vereador Severino Francisco da Costa. Solicita informações sobre o REMUME, sua forma de divulgação e acesso a medicamentos gratuitos por meio do programa Farmácia Popular. Vereador, autor do projeto, já comentou. Nenhum vereador gostaria de se manifestar sobre o requerimento. Então, o mesmo está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. O próximo requerimento, também de autoria do vereador Severino Francisco da Costa e da vereadora Solange Bizinotti Bedin, o requerimento número 022/2026, solicita informações da empresa responsável pela manutenção e troca de lâmpadas da iluminação pública do município. Vereadora autora do requerimento, gostaria de se manifestar? Não? Nenhum vereador? Então, o requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Próximo requerimento, 023/2026, autoria vereadora Solange Bizinotti Bedin, Valmor Aripedotti, solicita informações sobre o projeto Sandbox da Anatel para ampliação do sinal de telefonia móvel na zona rural do município. Vereadora Solange? Não? Então, o requerimento está em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Das moções. A moção da vereadora Aline Bijeski, Jacomini, Márcia Aparecida Silva Calda, Severino Francisco da Costa, Solange Bizinotti Bedin. Moção de aplausos à Associação dos Servidores Públicos Municipais de Quatá. Algum dos senhores vereadores gostaria de manifestar sobre a referida moção? Eu gostaria. Vereadora Aline, pois não. Na verdade, eu gostaria de parabenizar, né, essa moção, em nome do Jean, de todos, né, de todas as pessoas ali que fazem parte da montagem, elaboração dessa associação que foi implantada, da Associação dos Servidores Públicos Municipais, que foi implantada já o ano passado. E eu acho que tudo que vem reforçar a representatividade dos servidores públicos, né, ganhar espaço, lutar pelo funcionalismo. Um dos intuitos é promover cursos, palestras, defender, né, os interesses coletivos dos funcionários. Então, eu acho que é um trabalho aí paralelo que vem nos ajudar muito, né? Então, lutar pelo funcionalismo público, coisa que a gente acaba vendo que tem ficado inerte nos últimos anos. Mais algum vereador? Vereadora Mayla. Boa noite. Gostaria de complementar, parabenizar o Jean em nome da associação. É uma cobrança dessa casa a representatividade do servidor público, uma vez que nós temos um sindicato que, como a Aline mesmo mencionou, ele fica inerte a todas as situações. Nós temos nessa noite uma indicação com relação do Descongela. Na semana passada, a associação, através da presidência, fez essa cobrança ao executivo também, uma vez que, antes de voltarmos do recesso, o prefeito, num grupo de WhatsApp, disse que estava sendo feito esse levantamento e que o mais breve possível a lei seria encaminhada a esta casa, a qual nós estamos aguardando e cobrando. Então, acho que é importante. O requerimento solicita um cronograma com prazos, né? A gente sabe que é trabalhoso, a gente sabe que precisa ser feito um detalhamento,
Só que a gente precisa trabalhar com prazos, né? O servidor, ele quer saber quando que vai ser feito. Então, em nome da associação, agradecer ao Jean e convidar a população, principalmente os funcionários, a conhecer o trabalho, a se filiar, para que a gente consiga, através da associação, lutar pelos direitos dos servidores, assim como essa casa tem feito. Mais alguém? Vereador Zequinha. Gostaria, senhor presidente, quero parabenizar toda a diretoria da associação, né? Espero que faça um excelente trabalho. Isso exige muita dedicação, mas só vou lembrar uma situação: a associação não substitui sindicato. Tá? Eu só vou lembrar isso porque as pessoas podem estar empenhado achando que a associação ela pode substituir o sindicato em termos de negociação. O que precisa se fortalecer mesmo é o sindicato do servidor público, porque é onde tem o poder de negociação. Então, mas eu vejo também a associação num ponto aonde ela pode estar cobrando a parceria e o fortalecimento no futuro do sindicato para estar cobrando o poder público, porque a associação é uma entidade que vem fazer vários trabalhos, mas não tem esse poder de fazer essa negociação direta com o executivo. Então, é só um pouquinho de conhecimento, né? Bem pouquinho ainda estou aprendendo, mas isso eu adquiri aí no longo do tempo, de uns 10 anos a 15 anos de sindicalismo. Então, só para as pessoas ficarem cientes, para achar que não vai substituir. E eu deixo aqui uma ressalva, e sempre eu fui favorável das pessoas não enfraquecer o sindicato, e sim se fortalecer, porque a única maneira de mudar uma diretoria que não luta pela sua classe é no voto, e para votar tem que ser sócio. Então, eu vi algumas pessoas dando baixa no sindicato, e eu aconselho que não faça isso. Tiveram a oportunidade de mudança no passado, e só tem essa oportunidade no futuro de ter um representante atuante quando tem um grupo unido, e nisso é o sócio. Só sócio pode votar e pode eleger uma diretoria. Então, é só uma ressalva aqui que estou citando, porque às vezes as pessoas acham que a associação vai assumir o papel do sindicalismo, e só se mudar alguma lei nesse Brasil, que até agora quem tem um poder de fogo é o sindicato. Então, mas eu falo que o sindicato é feito de sócio, então quem tem o poder de fogo é os sócios que fortalece uma diretoria e pode cobrar de uma diretoria e pode se fortalecer no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não vendo mais ninguém para comentar, a discussão está encerrada. Projeto, moção em votação. A moção foi aprovada por unanimidade. As indicações remetidas a esta casa serão enviadas ao Poder Executivo da forma regimental. Vamos passar agora para a fala dos senhores vereadores. Para assuntos gerais, 15 minutos cada vereador, por ordem de sorteio. Primeira vereadora sorteada foi a vereadora Márcia. Boa noite a todos novamente. Nesse segundo momento, eu quero comentar que eu recebi várias ligações de pessoas, moradoras na Asa Branca, Pôr do Sol, dizendo o porquê que tem dias que não tem médico no PSF. Eu, como não sabia o que responder, não tinha conhecimento, fui buscar conhecimento primeiro do que estava acontecendo para responder, né? Se fosse uma pessoa só, eu responderia, né, por telefone. Como foi várias pessoas, eu preferi vir na tribuna e responder.
A informação que eu tive, que quando o médico ele está de férias ou ele está tirando uma bonada, está vindo alguém para substituir 2 ou 3 dias na semana. Foi isso que eu tive a resposta. Mas, como não está sendo suficiente, né, as pessoas acham que o médico tem que vir todos os dias, a resposta que eu tive e estou transmitindo é que eles vão estudar uma possibilidade para completar os dias, para não acontecer mais isso. Eles vão sentar e vão conversar e vão acertar essa situação. Então, por isso, eu estou concretizando que às vezes aconteceu isso, mas vai normalizar, vai ficar tudo certinho, porque a pessoa me deu a resposta que já está tomando as providências. Também quero comentar, fui cobrada, né? Ontem a pessoa chegou em mim e disse, vereadora, comenta lá na sessão das estradas rurais também, dá uma força para nós. Eu falei, não, mas vai vereador lá, os vereadores cobram. Ah, mas lá no bairro do Cristal, perto de uma igrejinha, assim, a estrada está muito ruim. Eu acho que está na hora da gente não só cobrar, mas o serviço ser executado. Porque esses dias eu fiz um comentário, nada a ver com... Assim, a pessoa diz, mas vereador, não está acontecendo nada na cidade, você não está fazendo nada. Gente, eu cobro, eu faço indicação, faço requerimento. Na medida do possível, quando precisa viajar para tentar alguma coisa, eu vou. Mas o restante da execução não depende de mim. A execução não depende de mim. Porque aí depende do secretário, e acima do secretário depende do executivo. Então, eu deixo a minha resposta no ar, porque é muito difícil para a gente. A gente vem aqui, cobra uma vez, a gente vem, cobra 2 vezes, cobra 3 vezes. Aí a pessoa fala, olha, vereadora, você falou lá na sessão que está nessa situação? Então, presidente, nós vamos ter que tirar um dia, né? E ver com o secretário o que está acontecendo. A gente também tem que ver o lado do secretário. A gente não sabe o que está acontecendo. E para a gente saber o que está acontecendo, a gente tem que se reunir. Porque às vezes a gente vem aqui, crucifica o secretário, e ele também está sem condições, ele não tem saída para ele. Então, a gente vai ter que sentar, conversar e convocar os secretários para a gente ver o que precisa melhorar. O que precisa fazer, porque a gente vai ficar aqui condenando, às vezes nós estamos condenando a pessoa, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, é sobre isso que eu venho a comentar, e também, novamente, eu falei que eu ia deixar, não ia comentar mais, mas eu vou tornar a comentar, que as pessoas me cobrem a Floriano de Paula Martins. Aquela rua está sem condições de andar, concordo. Mas eu já vim aqui, já cobrei, outros vereadores já cobrou. Agora nós estamos guardando a parte da execução, mas nós temos que falar. Porque as pessoas falam, mas você deixou cair no esquecimento. Não, confesso que não. Eu confesso que não deixei cair no esquecimento. Também venho falar aqui que eu fiz, mais ou menos em agosto, sobre o censo animal, né? Fiz uma indicação. Hoje eu pedi para fazer um requerimento para a próxima sessão. Por quê? Está acontecendo abandono de animais no nosso município, muito abandono de animais. Animais no meio da rua, os cachorrinhos soltos no meio da rua. Gente, não faz isso, não faz isso. É um ser vivo. Para que abandonar eles em local que eles não podem ter defesa, não pode comer, não pode beber? Pensa nisso, se você queria passar por uma situação. Seja mais humano, gente, não faz isso. Porque é difícil essa situação. Eu sei que tem a causa animal na nossa cidade, mas não podemos acolher tudo, eles não podem acolher tudo. Então, gente, olha, eu deixo essa pergunta no ar. Por que fazer isso? Por que fazer isso? Então,
antes de você abandonar o animalzinho, pensa, será que você ficar com fome, você não vai sofrer? Será que se você ficar com sede, você não vai sofrer? Então, eu deixo essa pergunta no ar. Obrigado, vereadora. Próxima, vereadora Mayla Correia da Costa. Peço a palavra. Pois não, vereadora. Boa noite, presidente, aos pares, população presente, que nos acompanha através das mídias sociais. Eu vou iniciar esse segundo momento com uma indignação em relação às estradas rurais. Uma demanda que a vereadora Solange vem apresentando, nós por diversas vezes também. Choveu ontem e hoje quase ninguém conseguiu sair da área rural, vir trabalhar, vir para a escola, buscar paciente, buscar estudante. Então, é uma vergonha o município não ter uma patrol funcionando há mais de meses. É uma vergonha a gente não ter condições de circulação. Gostaria de convidar o senhor prefeito para fazer uma visita das estradas rurais, mas não de caminhonete, com o veículo que a população utiliza, para ver se ele vai conseguir ir ou vir. Então, assim, é ridículo, é vergonhoso. E eu acho que não é nem em relação ao secretário, que eu já tive por diversas vezes em conversa, acho que a gente tem maquinários quebrados, nós temos falta de funcionários, então até quando o nosso município vai ficar nessas condições? Ah, mas choveu ontem, tudo bem, vai continuar sem manutenção. Se a gente não tiver um trabalho preventivo, se a gente não fizer uma manutenção, se a gente não tiver um trabalho em conjunto, com cobrança, com usinas de cana-de-açúcar, nosso município vai ficar dessa mesma maneira, cada dia pior. Nós temos um exemplo, eu falo que exemplos eles precisam ser copiados, a cidade de Palmital. O prefeito, ao longo do primeiro mandato, é reeleito, ele vem fazendo um trabalho em todas as estradas rurais com cascalhamento. Então, isso é planejamento. Isso é fazer um cronograma e seguir. Não adianta ir lá com uma máquina tampar o buraco. O que está jogando na estrada? O que está causando? Então, primeiro que a gente não tem nem maquinário para corrigir o problema. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sabe o que causa o problema e também não faz nada para corrigir. Então, fica muito difícil. E a população cobra os vereadores. E o que nós podemos fazer? Nós podemos convidar o prefeito para fazer esse trajeto com a população da maneira com que eles fazem, né? Porque não adianta pegar uma caminhonete traçada e ir lá que vai sentir nada, né? Então, acho que a gente precisa vivenciar a realidade da nossa população para tomar providências mais breves. Essa semana iniciou hoje, mas as cobranças elas não param. Em relação ao raio-x, eu acredito que em breve a gente tenha o retorno do serviço no nosso município, mas não poderia deixar aqui de mencionar o fato. Nessa noite, nós aprovamos uma lei para divulgação de alto custo, parabenizar o vereador pela indicação e proposição da lei. Acho que é importante, acho que tudo que traz transparência, tudo que traz informação para a população é importante. Mas fica aqui um adendo, né? Lembrando que essa medicação é de atribuição do governo do Estado, uma vez que o município não tem como resolver o problema. Então, a medicação está em falta. Eu sempre parabenizo as meninas da farmácia, a Vanessa, a Viviane, que estão em conversa com municípios vizinhos para conseguir doação. Quando vai montar um processo, muitas vezes demora, em média, 60 dias para aquela medicação vir. Então, em todo momento, elas buscam alternativas para que o paciente ele seja atendido mais breve. Então, parabenizar o vereador e as farmacêuticas também, e a equipe de farmácia que faz esse trabalho. Aproveitando em divulgação, o município fornece, através do serviço social, fraldas geriátricas para idosos e pacientes acamados. E a farmácia popular também tem esse paralelo. Então, as meninas informam, orientam, mas é importante que trazer para a população um conhecimento que você que tenha um familiar nessas condições, você pode estar procurando a farmácia popular
para fazer esse cadastro, porque a gente sabe que o que é fornecido pelo município muitas vezes não é suficiente, então tem uma complementação através de um programa também, através da farmácia. Se tiver dúvidas, pode procurar o serviço social do município, que as meninas podem orientar certinho. Nós temos nessa casa, depois de um longo período, o projeto de reestruturação. Como eu já mencionei e volto a dizer, ao meu ver, é algo que decepcionou muitos funcionários, porque a gente esperava algo melhor, uma cobrança que essa casa vem ao longo do tempo. Como eu disse, não sou contrário, sou favorável. Acho que os funcionários poderiam e mereciam algo melhor. Mas solicitar dos pares, das comissões, para que assim que possível a gente vote esse projeto, que é uma demanda que vem sendo cobrada. Lembrar que ele vai ser com efeitos retroativos a janeiro, né, presidente, como foi mencionado, mas é importante dar essa transparência para a população. Na última sexta-feira, através da Procuradoria da Mulher e a OAB, a Comissão da Mulher Advogada, nós realizamos uma palestra nessa casa em relação à violência doméstica, com referência ao mês da mulher, que foi comemorado ontem. Agradecer às meninas pela parceria, acho que é importante essa união, porque as políticas públicas voltadas para mulheres, elas são mínimas, enquanto nós somos a maioria. Então, acho que isso precisa ser mudado, e isso só vai ser feito através dessa união, desse trabalho. Então, colocar à disposição da população e voltar a mencionar sobre as estradas rurais. Convidar o prefeito novamente para fazer esse percurso amanhã de manhã. Vai estar um pouquinho mais seco, mas acho que a dificuldade vai ser a mesma. Boa noite, presidente. Obrigado, vereadora. Próxima, vereadora Aline Cristina Bijeski Giacomini. Peço a palavra. Pode não, vereadora. Boa noite a todos novamente. Quero parabenizar o Juninho, né, pelo projeto de lei que nós aprovamos hoje, embora seja uma responsabilidade do governo do estado, como a Maila falou, é sempre bom dar visibilidade, né, no site da transparência, da prefeitura municipal, dos medicamentos que estão em falta. Às vezes aquele visualizando e que se mantenha também atualizado esses dados, né? Às vezes a pessoa ela nem perde ali, às vezes um período para poder ir na farmácia atrás. Então, assim, é sempre bom, de fato, saber o que está em falta. Então, tudo que a gente puder dar visibilidade no site da prefeitura, isso só agrega. Ontem foi dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero aqui parabenizar todas nós, mulheres, né, guerreiras, na luta aí do seu dia a dia, cada uma em sua área de atuação, e dizer que, em relação à política, né, a gente sempre está falando de uma representatividade maior, né, a gente sempre espera por uma representatividade maior feminina na política. A gente vem, nas últimas décadas, tendo ganhos, tendo avanços em relação a políticas públicas, como a Lei Maria da Penha, em 2006, mas eu percebo que ontem, além de ser um dia comemorativo, para mim foi um dia de bastante reflexão também. Reflexão de desacreditar ainda que em pleno século XXI a gente ligue a televisão e a gente vê, o que a gente vê todos os dias são casos de feminicídio. Então, é vergonhoso. O que a gente está passando hoje em dia é um retrocesso em relação à postura do homem em relação à mulher, né? Quantas violências, a violência ela está aumentando cotidianamente, não só a violência física, como moral, psicológica, patrimonial. Então, é vergonhoso um país como o nosso, a gente ter uma média de 4 casos de feminicídios por dia. Então, até quando? Até quando essa postura, muitas vezes ainda machista, até quando não entender que não é não?
são. Então, a gente precisa avançar ainda mais nesse assunto, sempre ainda mais. A gente sabe que as principais políticas públicas, elas acontecem no âmbito federal. Então, que se façam mais, cada vez mais, políticas públicas mais rígidas para a defesa de nós mulheres. Então, esse é um desabafo, que a gente reflita muito sobre isso e que a gente ainda tem que avançar muito mais no nosso país. Da mesma forma que a maioria dos vereadores, eu acho que eu também venho recebendo bastante cobranças em relação à reestruturação. Então, venho aqui também pedir, né, celeridade desta casa, para a gente coloque em votação, né, ver se a gente consegue aí na próxima sessão, para que, na verdade, seja votado, para que já entre nesse próximo pagamento. Essa é a expectativa da maioria aí dos funcionários. Então, peço aí essa agilidade também. E hoje, na verdade, eu também estou subindo aqui nessa tribuna por um outro motivo. Na verdade, que me envergonha um pouco, eu vou falar sobre ele, porque eu tenho o papel de dar transparência para a população, e que afeta a credibilidade desta casa e a segurança jurídica do nosso município. Eu estou me referindo, e vou me referir aqui agora, a duas tutelas antecipadas, decisões liminares do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspenderam a eficácia de duas leis de iniciativa desta casa, após a derrubada dos vetos do Poder Executivo. A primeira decisão, ela foi da Lei 4.239, de 2025, suspendeu os efeitos da lei que trazia a obrigatoriedade de identificação dos uniformes para a rede municipal de ensino. E o Tribunal de Justiça apontou como vício de iniciativa. Esta casa legislou sobre matéria de competência exclusiva do prefeito, criando obrigações e também despesas para o executivo, coisa que não pode. A segunda decisão, também como tutela antecipada de inconstitucionalidade, que chegou para essa casa, e ainda mais preocupante, ela suspendeu também, né, os efeitos dessa lei, que é a Lei 4.240 de 2025, que alterou o funcionamento do Conselho Tutelar do nosso município. O tribunal apontou novamente como vício de iniciativa, que nada mais é quando um poder invade a esfera, a competência de outro poder. Então, não podemos ignorar que essas decisões representam nesta casa. Isso foi um sinal muito claro de que esta casa está ultrapassando os seus limites, os limites da sua competência legislativa. E mais grave ainda, ignorando os princípios que regem a administração pública. Essas decisões do Tribunal de Justiça são alertas jurídicos e que as ações desta casa estão sendo questionadas e também podem ser consideradas ilegais. No momento em que esta casa insiste na derrubada de vetos, que já apontavam para a inconstitucionalidade das ações destas leis, esta casa assume total responsabilidades pelas consequências dos seus atos. Então, o que aconteceu, para ficar mais claro? Duas leis foram votadas e aprovadas de forma inconstitucionais por essa casa, foi para a prefeitura, veio o veto do prefeito, na verdade aprovadas com pareceres contrários dos jurídicos, tanto dessa casa quanto da prefeitura. O veto foi derrubado pela maioria dos vereadores. Então, na verdade, essas duas leis acabaram por ser sancionadas por esta casa. Ignorar pareceres jurídicos, tanto da prefeitura quanto da própria Câmara, e sancionar leis inconstitucionais, expõe esta casa a questionamentos e pode configurar, inclusive, atos de improbidade administrativa. Não podemos permitir que essa Câmara seja vista por legislar por interesses próprios e pessoais. Que façamos uma reflexão, pois é o nosso dever zelar pela legalidade, pela moralidade e pela ética. Que essas decisões liminares sirvam de lição e que esta casa passe a respeitar os princípios constitucionais.
O momento exige serenidade, autocrítica e, acima de tudo, um compromisso renovado com a legalidade e a ética da vida pública. Nós não somos a lei e muito menos estamos acima da lei. Que esta casa continue sendo um espaço democrático, de debate, de responsabilidade e, acima de tudo, de respeito à Constituição e às leis que regem o nosso país. Meu muito obrigada e que todos tenham uma semana abençoada. Obrigado, vereadora. Próxima, a vereadora Solange Bisnotti Bedin. Essa palavra. Pode não, vereadora. Boa noite a todos da casa. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Hoje eu fiz uma indicação com a sugestão da reativação da lanchonete no ginásio Guido Pecchio, a pedido de munícipes. E também, hoje eu queria agradecer ao Executivo por ter acatado uma indicação que eu fiz o ano passado. No ano passado, eu fiz uma indicação para a iluminação na Praça Pôr do Sol. E depois também a vereadora Márcia Caldas também fez uma indicação para a iluminação nessa praça. E esse ano o Executivo acatou. Queria agradecer. Por hoje é só. Uma abençoada semana a todos. Vereador Severino Francisco da Costa. Pode não, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres companheiros e os munícipes que se faz presente hoje aqui nesta noite e os munícipes que nos acompanham pelo meio da internet, Facebook. Senhor presidente, tenho feito um requerimento para ver os remédios que a gente tem na nossa grade da nossa farmácia. Semana passada, até a vereadora Márcia já acabou de falar, era uma pauta que eu vou estar falando aqui também. Uma pessoa me procurou semana passada. O médico do nosso município passou o remédio para ela. E ela me ligou, falou assim, não tem esse remédio na farmácia. Liguei para o secretário falou assim, tem. O que aconteceu, senhor presidente? O remédio que o médico passou, não era aquele, o remédio que ele passou, era o mesmo remédio que a gente tinha na nossa farmácia. Eu não sei se o que está acontecendo, porque entre a nossa farmácia e os médicos, né? Porque a mesma fórmula do remédio que o médico passou, tinha na farmácia. Liguei para o secretário mandou o munícipe se fazer presente ali na secretaria dele, ele conversou com o médico, trocou a receita, né, daquele remédio, e pegou o remédio. Então, tinha o remédio. Então, está havendo alguma contradição aí, né, entre a nossa farmácia e o médico. E para ver também quais os remédios que tem na nossa grade do nosso município. Porque tem remédios, senhor presidente, que nos outros municípios tem, no nosso não tem. Aí diz que não pode comprar porque não está na grade lá do nossos remédios. Então, que coloque aquele remédio que não tem também, para poder estar servindo a nossa população. Outro requerimento que eu fiz foi a respeito da iluminação, né? O Carlos se faz presente aqui, que está nessa área, tomando conta dessa área. É uma demanda de longas datas, que a gente vem sofrendo com essa demanda aí dessas lâmpadas aí do nosso município.
queima uma lâmpada. Aí espera o contratante vir trocar a lâmpada. O contratante, para trocar a lâmpada, se vir só para trocar aquela lâmpada, é R$800, R$700 e poucos reais. É um absurdo. Aí, por exemplo, aí tem que esperar chegar lá 10 lâmpadas para poder vir fazer o chamado dessa empresa, que é de outro município. Se está nesse projeto dessa forma, que seja mudado esse projeto. Que seja por bico de luz para poder trocar lá, né? E que seja favorecido o pessoal daqui do nosso município, que já está aqui. Se mudar essa lei, os meninos já vão estar aqui dentro do nosso município. Tem uma lâmpada queimada em tal bairro. Já faz o comunicado, já vai lá e troca essa lâmpada. Olha para você ver o caos que é. Até eu entendo que a empresa tem que ter uma escada elevatória. Mas tem gente capacitada aqui, se falar com eles, eu tenho certeza que eles compram uma escada dessa aí para estar trocando essas lâmpadas aí, mas que seja aqui do nosso município. Então, por exemplo, vai trocar só uma lâmpada, aí é R$800. Aí, dependendo, vai abrir outro chamado no outro dia, porque não executou todo aquele serviço, mais R$800. Então, nós temos que ver uma forma aí para a gente estar economizando e valorizando os trabalhadores aqui do nosso município. Também, senhor presidente, não deixando para poder passar em branco, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Quero parabenizar todas as mulheres, as vereadoras aqui da nossa Câmara, né? As meninas que trabalham aqui, parte jurídica, né? Que nem a vereadora Aline falou, é uma demanda que nem viu na televisão ontem, mas é uma lei de 1970, senhor presidente. O Dia Internacional das Mulheres. E vem acontecendo isso, esses acontecidos no meio das mulheres, né? Um descaso, muitas vezes agressão, né? Campanha, vem fazendo bastante campanha a respeito dessa situação, né? Valorizando as mulheres. E que nem teve uma sessão, eu perdi minha mãe com tinha 4 anos de idade, ia fazer 5 anos, né? Muitas das vezes a gente vê aí, né, os próprios filhos agredindo as suas próprias mães. Isso me corta o coração, porque só quem não tem a sua mãe do lado que sabe o valor que é importante que é uma mãe, né? Eu vejo lá o carinho que é os meus filhos, com a minha esposa, né? Agora chegando os netos, chegou mais um neto. Então, tudo aquilo vai agrobando a família. É isso aí, senhor presidente. Meu muito obrigado a todos. Também, senhor presidente, lembrando aqui, não posso deixar de falar também a respeito da associação. Tudo que é aquilo que é bom, a gente tem que acatar, né? Essa associação dos servidores públicos do nosso município, o Jean está na presidência, eu creio que é só uma associação para poder ajudar, né? Criou uma associação. A importância de uma associação no município é muito grande. Hoje, se a gente tivesse mais de 10 associações aqui no nosso município, a cidade, eu creio que estaria de outra forma. Porque agora, senhor presidente, associações podem criar projetos. Pode criar projetos para poder estar ajudando e pode estar ganhando também, senhor presidente, emendas parlamentares, né? Vai ter um prazo, vai estar recebendo as suas emendas e vai estar ajudando mais os munícipes da nossa cidade, as associações, né? Hoje, aqui na nossa cidade, eu creio que poucas associações que estão nativas, né? Tinha que ter mais, né? Se tem mais associação, vai ajudando mais o município. Dá os parabéns aí para o Jean e todos, né, que se faz presente dessa chapa da associação, porque uma associação é criada com mais de 2 pessoas, né? Então, se é criado mais de 2 pessoas, vai só agregar e vai ajudar os nossos funcionários públicos,
né? A partir de eventos, vai criar um evento para os funcionários, vai conseguir emenda. É isso aí, dá os parabéns para o Jean e todos que fazem parte dessa chapa aí da associação. Meu muito obrigado a todos, senhor presidente, tenham boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Erival Marques Júnior. Pois não. Senhor presidente, caros vereadores, público presente que nos acompanha por meio virtual, meu boa noite. Quero iniciar essa fala, senhor presidente, trazendo a menção de todos sobre a reestruturação que nós discutimos aqui. O projeto se encontra nessa casa, eu sou presidente da Comissão de Justiça e o projeto está sendo analisado. Assim que tiver um parecer jurídico, eu acredito que o senhor presidente já deve estar expondo o projeto para a gente poder fazer a devida votação. Também, senhor presidente, sobre esse projeto de lei que foi passado hoje, é um projeto que eu elaborei em 2005, no ano passado, estava aqui parado na casa devido a feriados, final do ano, mas o intuito do projeto, assim, deixando bem claro, não é acusar, não é culpar, ao contrário, é ajudar a população para que eles possam ter acesso do conforto de casa, do conforto do celular, no conforto ali do seu computador, saber das medicações que estão ausentes lá na farmácia popular. Apesar que lá também, na própria farmácia, já está contidos os remédios que não estão. E fui muito bem acolhido pela senhora Viviana, pela senhora Vanessa, quando eu fui questionando sobre a questão das medicações. E aqui eu quero já agradecê-las pela paciência que tiveram comigo e pelo profissionalismo a qual me trataram. E só a nível de conhecimento, senhor presidente, a senhora Vanessa me explicou que são distribuídos pela farmácia popular 35 mil comprimidos, medicação que vem do governo federal, ao qual o município executivo não pode estar ali na ausência dessa medicação, está fazendo a compra. O que acontece? As medicações que não lá estiverem, que as pessoas vão lá e não encontram no rol das medicações da lista, infelizmente, a nível de Brasil, nem de São Paulo, a nível Brasil, tem uma coisa chamada jurisprudência da saúde, que infelizmente as pessoas precisam recorrer até o juiz e ali vai todo o processo moroso, lento, e não julgado por um médico, mas julgado por um juiz que não tem ciência nenhuma sobre a causa da doença, e ali ele dá o parecer, compra ou não compra a medicação. Isso é uma queda de braço entre governo, entre município, e quem perde é a população. Mas eu acredito que esse projeto de lei vai estar trazendo mais acessibilidade, conforto, sobretudo transparência a todos, que fazem uso dessas medicações. Reitero meus agradecimentos à senhora Vanessa e à senhora Viviane, que me trataram com muita atenção e profissionalismo. Quero terminar essa fala agradecendo e parabenizando a professora Luzinete, que de forma magistral tem realizado os trabalhos dela de zumba, de ginástica, tanto ali no ginásio da vila, tanto aqui na quadra, onde ela está fazendo um maravilhoso trabalho com as mulheres, com as crianças, com o pouco que ela tem. Então, quero agradecê-la. Nessa noite,
discutimos vários assuntos e quero só reiterar, essa casa está aqui, esse vereador que fala está aqui a favor da população, a favor dos 700 e tantos funcionários, mas sobretudo a favor da população que tanto necessita. Meu muito obrigado, paz e bem. Obrigado, vereador. Próximo e último vereador, vereador José Fernando de Albuquerque. Peço a palavra ao senhor Pois presidente. não, vereador. Senhor presidente, os demais vereadores, público presente, ouvinte da rede social, mais uma vez o meu boa noite. Gostaria de deixar nessa tribuna aqui o aviso, né, sobre a reunião amanhã, que nós vamos ter com o secretário de esporte, com o executivo, com as pessoas que gostam de esporte. Eu espero que amanhã a gente, junto, consiga encontrar uma solução, uma saída, que tanto essas pessoas esperam. Se Deus permitir, secretário, pode ter certeza que eu estarei lá, junto com esse pessoal, para dar a minha contribuição. E não poderia deixar de parabenizar qualquer coisa que se faz, há todo um trabalho, a cavalgada de ontem. Não pude estar presente, mas pude acompanhar pelos vídeos, e eu sei que as pessoas têm um trabalho muito árduo para chegar o dia e as coisas acontecer. Então, parabéns para toda a equipe que organizou e parabéns para os participantes. Tem que ter mais. Pessoas assim têm que ter apoio. Pessoas que abraçam a causa e faz acontecer. Então, a pessoa que na época me procurou foi a Sara. Eu quero, em nome da Sara, parabenizar todas as pessoas envolvidas, desde a organização até os participantes. Gostaria de falar um pouquinho, que bom que não é só eu, né, e a vereadora Solange e a vereadora Márcia que fala de estrada rural, né? Hoje teve mais pessoas falando da estrada rural, e eu volto a afirmar, o apoio é o mínimo que a gente possa fazer para o produtor rural, dar condições de tráfego. E esse apoio não é só para o trabalhador, para os produtores. Nós usamos essa estrada constantemente, nós temos o transporte de aluno, e quando nós temos uma estrada bem conservada, nós temos condições de tráfego e economia para o município. É muito grande a parte de manutenção, ela diminui com a estrada conservada. Com a estrada da maneira que está, a tendência é danificar e quebrar os veículos que trafegam nessas estradas. Então, que bom que tem mais pessoas hoje levantando a voz do produtor rural, que nós precisamos, todos nós, abraçar essa causa, que não há indústria sem a produção rural, sem o agro. Então, tudo sai do agro para chegar até a cidade, para as indústrias funcionar. Então, eu espero que venha ter uma solução sobre toda essa situação que vive anos e anos clamando por melhoria, né? O secretário não vai conseguir fazer milagre se ele não tiver condições na mão para executar o trabalho. Então, precisamos dar condições para o secretário, para a sua equipe, para que ele desenvolva
um excelente trabalho, senão ele não vai conseguir fazer o trabalho. O vereador Júnior citou a respeito da reestruturação, né? E volto só a acrescentar, vereador, que essa casa, em momento algum, ela não está, dá um entender que a comissão está segurando o projeto, né? E, na grande verdade, sem o parecer jurídico, não tem como o projeto ir para votação. Não tem nem jeito de chegar até as comissões. O primeiro de tudo do projeto é o parecer jurídico, né? A hora que tiver o parecer jurídico, se eu não me engano, a nossa jurídica está de férias, né, senhor presidente? Então, só para as pessoas estar cientes que assim que a procuradora jurídica estiver de volta ao seu trabalho, esse projeto, com certeza, vai ser avaliado pela parte jurídica, e aí as comissões vão avaliar, e se não tiver nenhum problema, nós colocamos em votação, né? Passamos para o presidente, quem coloca em votação é o senhor presidente. Não poderia deixar, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, em nome da minha esposa e das minhas 2 filhas, eu quero parabenizar e quero reforçar a situação. É muita lei que acaba não dando em nada. Hoje, a mulher, não adianta ter lei se não tem execução, se não tem punição. Nem medida protetiva não refresca nada, porque, infelizmente, eu vejo no noticiário todos os dias que a pessoa está com medida protetiva e vai lá e tira a vida de uma pessoa. Então, vejo que precisa se fazer mais coisa. E faço um apelo ao senhor presidente. Eu vejo que, no longo do tempo, nós não fizemos uma campanha com as autoridades dessa cidade, os poderes, juiz, promotor, delegado, todos os poderes, pelo menos para nós dar garantia para o nosso município, para a gente reforçar a situação. Eu acho que está na hora, senhor presidente, dessa casa encabeçar um trabalho, mas um trabalho encabeçado com responsabilidade que essa casa tem, de fazer esse trabalho junto com o promotor, com o juiz, com o delegado, com o legislativo e o executivo. Aí sim é campanha, aí sim é um trabalho de tirar o chapéu. E nós temos que começar a fazer esse trabalho pela nossa cidade. Quem sabe as outras copiam o trabalho da cidade de Coatá. Aí eu vejo que tem proteção. E para malandro, não tem que dar moleza não. Porque a pessoa que acaba agredindo outra pessoa, independente, né, do motivo, agressão, ela não é a melhor solução. Então, precisamos encabeçar essa campanha, esse trabalho, e não só palestrinha, porque palestra sem as autoridades responsáveis acaba não dando em nada. Esse país está cheio de lei e essa lei não é cumprida. A lei não é cumprida. Todo dia eu assisto o jornal de manhã e eu vejo a situação acontecendo constantemente. Então, precisamos, com mais eficácia, com mais responsabilidade, e mostrar o poder do legislativo. O legislativo tem esse poder, essa obrigação, essa responsabilidade de encabeçar esse trabalho com as autoridades do município. E eu tenho certeza que um convite dessa casa, com certeza, essas autoridades vão estar presentes, reforçando e somando com essa casa. A Guarda Municipal, eu gostaria de deixar meus parabéns à Polícia Militar, o trabalho que eles vêm fazendo, em conjunto com a Polícia Civil. Então, é um trabalho árduo que vem fazendo no dia a dia, né? E isso é muito bom que vem acontecendo. Dá mais segurança, dá mais credibilidade para a nossa população, fica mais confiante, e isso a gente só tem que agradecer todas essas pessoas que ocupam esses cargos e honra o seu dia a dia, o seu trabalho. Então, isso é muito bom. E gostaria aqui de mais uma vez reforçar, sessão passada
eu fiz um comentário a respeito da nossa rua. Eu falo da Floriano de Paula Martim, porque a Floriano de Paula Martim está uns 4 anos aí na promessa, né? A promessa de campanha, né? Mas está aí, aprovamos de novo os recursos. Eu acredito que o Executivo vai estar o mais breve possível fazendo a licitação, mas eu volto a reforçar o pedido ao secretário. Daqui a pouco vai estar aí os comentários sobre o Legislativo, sobre o Executivo, sobre o secretário da pasta, que não faz nada para amenizar. Tem cada panela nessa rua que é vergonhoso. Então, precisamos corrigir esses buracos até que seja recapeado. Não podemos esperar quando vai ser recapeado para poder, senão daqui a pouco não tem nem como trafegar nessa rua. Pois não, vereadora. Mas já teve há algum tempo um tampa-buraco lá, nessa rua. Foi feito o tampa-buraco, mas não durou nem sequer um mês, se tornou a mesma situação. Eu acho que agora tapa-buraco lá não vai resolver, não. E até mesmo, se a gente deixar que entra tampa-buraco lá, nós, como vereador, novamente vamos levar pau. Então, eu acho que a solução é o recapeamento. Vereadora, concordo com você, mas até sair essa licitação, vai ficar intransitável a Floriano de Paula Martim. A Floriano de Paula Martim, ela está numa situação horrível. E daqui a pouco, eu, vereador Severa e a vereadora Márcia, nós não podemos nem sair de casa. Por quê? Nós moramos no bairro e daqui a pouco dá um entender que nós não defendemos nem nosso bairro. Será que nós conseguimos defender o restante da cidade? Então eu peço encarecidamente para o setor competente, vou estar falando com o secretário amanhã e com o prefeito, para que a gente faça um paliativo até que saia a licitação da reestruturação. Porque da maneira que está, vereadora, aquelas panelas, ela não vai resolver o problema jogando massa. Porque a massa asfáltica, ela tem um limite de espansura, onde ela pode aguentar. Se não tiver um solo aonde tem uma cobertura eficaz, pode jogar massa do jeito que for, que é rasgar dinheiro. Então precisa, até agora eu não vi ser usado a usina de asfalto que o município tem. Até precisamos visitar para ver o que está acontecendo com essa usina de asfalto, o porquê que não está sendo usada. Porque eu não vi o uso dessa usina de asfalto. Eu vejo um paliativo sendo feito com aquele saco de massa asfáltica que eles andam comprando. Mas aquilo se torna muito caro para fazer um serviço grande. Não dá para se fazer um serviço grande com aquele produto. Precisa ser usado a usina de asfalto. Eu, até agora, se os vereadores já foi visitar e já viu se está funcionando, até agora eu não vi nenhum trabalho feito com massa asfáltica produzida na nossa usina de asfalto. E nós precisamos cobrar isso, porque nós somos cobrados. Tem outros locais da cidade precisando de um paliativo, como foi feito no Anel Viário, como foi feito na Polânia com parceria. Mas já tem outros lugares que não foi feito daqui para Tupã, que nós precisamos corrigir. E imediato, porque são o local que pode trazer um prejuízo para os proprietários de veículo e para o próprio município, porque se a pessoa danificar o seu carro, a pessoa vai estar entrando com ação contra o município. Então nós precisamos se organizar. Se tem alguma coisa que o setor precisa de apoio, não é difícil conversar com essa casa. E essa casa tem dialogado com o executivo. E estamos aqui para ajudar.
eu vejo o Executivo muito mais próximo do Legislativo esse ano. Eu espero que continue, né, com essa parceria, para que a gente possa desenvolver vários trabalhos que o município necessita. E eu tenho certeza que no correr desse ano, nós vamos estar conseguindo melhorar muitas coisas. Meu tempo está acabando, né? Não dá para terminar toda a minha fala, e nesse momento eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade e continue me dando sabedoria que a gente possa somar com os demais companheiros e ajudando a nossa população. O meu boa noite a todos. Obrigado, vereador. Eu declaro encerrada a presente sessão. Próxima sessão, dia 16 de março de 2026. Ficam os senhores vereadores convocados. E tenham todos uma boa noite. Aos que nos assistem pelas redes sociais, e aos presentes aqui na galeria da Câmara, e aos senhores vereadores. Uma semana abençoada a todos.